O governador da província de Luanda, Sérgio Luta Rascova, garantiu em um seminário sobre o Prodesi e comércio rural realizado pelo Gabinete Provincial do Comércio, Indústria e Recursos Minerais, trabalhar com o empresariado privado para ajudar a dinamizar o desenvolvimento socioeconômico da capital do país. Contamos com o vosso apoio e da nossa parte não pode esperar outra atitude senão igualmente o apoio e abertura que nós podemos dar. O governo da província de Luanda compromete-se em criar um espaço de abordagem mais interativo e que seja produtivo em relação a uma necessária e indispensável relação com o setor privado angolano, independentemente de tratar-se de empresariado nacional ou estrangeiro. O esforço que o Presidente da República, João Lourenço, tem estado a efetivar para a animação da nossa economia tem neste grupo um grande alicerce. Refiro-me ao facto de serem os principais vetores por via do qual podemos dinamizar a ação econômica do nosso país e retomar os níveis de produção conforme se pretende. Para que Luanda se desenvolva em todos os níveis, é necessário que os empresários nacionais e estrangeiros trabalhem em parceria com o governo provincial. Quem assim o diz é o presidente da Associação Empresarial de Luanda, Francisco Viana, que alerta, por outro lado, as grandes dificuldades que as empresas enfrentam e que resultam mesmo no despedimento do pessoal e até ao encerramento. Entre empresários estrangeiros e angolanos, numa estreita colaboração com o nosso governo, temos a responsabilidade de levantar a economia da nossa província. Luanda realmente detém 1/3 da população do país e também detém um dos pontos de maior produção a nível do país, quando nós falamos da indústria não petrolífera. Aqui mesmo em Viana é a capital da produção a nível da indústria, mas a própria província de Luanda tem um grande potencial a nível do agronegócio. Senhor Governador, os empresários estão a passar um momento extremamente difícil, que é do conhecimento de todos. As empresas continuam, infelizmente, a despedir. As empresas também, muitas, continuam a fechar, apesar do esforço do governo. Daí que este seminário vem em muito boa hora. Foi pensado exatamente no sentido de, através da economia, conseguimos melhorar a vida das populações. E Ricardo da Silva, técnico da Direção Nacional para a Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento, um dos preletores do evento, considera que o Prodesi surge para coordenar o desenvolvimento do setor produtivo nacional. O Prodesi visa, entre outros objetivos, fomentar a produção de recursos naturais endógenos, com destaque para alguns setores da atividade produtiva, como o setor agrícola, a pecuária, florestas, pescas e mar, a aquicultura e o sal, entre outras. O Prodesi visa também fomentar as exportações através do melhor conhecimento dos mercados, das condições para o seu acesso e a divulgação desta informação junto da comunidade empresarial e outros intervenientes. O Prodesi, em suma, trata-se de um instrumento de coordenação que liga o Estado e o setor empresarial e que visa acelerar as iniciativas de cariz privado que poderão, no curto, médio e longo prazo, aumentar a produção nacional, visando, primeiro, satisfazer as necessidades do nosso mercado e aumentar e diversificar as nossas exportações, a fim de reduzir as nossas importações.
Estevão Chaves, diretor nacional do Comércio e Serviços Mercantis do Ministério do Comércio, diz que para resolver as principais dificuldades do setor produtivo nacional é preciso dinamizar o circuito de comercialização a nível do país. A solução de um dos grandes problemas que nós temos hoje a nível do país passa por nós conseguirmos dinamizar os nossos circuitos de comercialização a nível do país. Este trabalho começou a ser feito há mais de um ano atrás, quando parou-se para refletir sobre a questão da valorização da produção nacional. Fomos fazendo uma análise daquilo que já foram os projetos que foram desenvolvidos no âmbito do escoamento da produção, no âmbito da dinamização dos circuitos de comercialização. Nesse período de um ano, muito trabalho foi feito e nós conseguimos andar pelas províncias e fazer auscultações semelhantes a essa, já em 16 províncias, faltando apenas 3. E Luanda, vão faltar 2 agora, Luanda estamos a apresentar hoje. E o que se pretende, aqui está escrito o Projeto Integrado de Desenvolvimento, o projeto ainda não existe, mas nós o que fizemos foi o quê? Ir colher, ouvir da base para o topo, para que depois pudesse se desenhar um projeto concreto que pudesse dar resposta àquilo que é o escoamento da produção a nível nacional. Já Aguinaldo Cristóvão, diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura, que dissertou o tema Lei e Regulamento do Mecenato Cultural, afirmou que o mecenato existe para regular a relação entre os programas de fomento do Estado e benefícios fiscais. Bom, a relação entre a política do mecenato e os programas de fomento, a importação e exportação e o empresariado é que todos eles são programas de fomento do Estado. Ou seja, o Estado, através do Executivo, tem programas para incentivar o desenvolvimento do mercado. E estes programas de fomento existem em diversas áreas. Até agora estivemos a falar dos programas de fomento focados para a economia. Todavia, a política do mecenato enquadra-se entre os programas de fomento à economia e os chamados benefícios fiscais. E os participantes mostraram-se satisfeitos pelos temas abordados e esperam que as iniciativas do género continuem para o bem do setor empresarial. É bem-vindo este encontro, este seminário que nós estamos a fazer e acho que muito mais devemos fazer porque realmente estamos em certos determinados programas, o PRODESE, temos o programa do comércio também manifestamos aqui um setorzito que eu fiquei satisfeito, que eu também estou ligado à cultura, sou presidente da União Nacional dos Artistas Plásticos, que é a lei do mecenato, que muita gente desconhece, e são esses propósitos realmente da sociedade, os parceiros sociais, os parceiros económicos que têm uma voz certa naquilo que nós pretendemos para o futuro. São satisfações, sim, senhor, porque nós notamos que muitos dos empresários às vezes não ficam totalmente informados com certas medidas que a lei que são postos no nosso país. E o empresário tem que estar devidamente atualizado com todas as medidas que são tomadas, não é? E eu já disse, esses pontos que foram tomados aí, se nós pegarmos os especialistas, estamos a falar, supomos, na área de agricultura, são pessoas formadas nessa área, são essas pessoas que conseguem identificar os problemas maiores que nós vivemos e apresentar as melhores soluções para ver se conseguimos encontrar as melhores soluções. Técnicos do Ministério da Economia e Planeamento, Comércio e Cultura apresentaram na última sexta-feira, 22 de fevereiro, no Centro de Convenções Casa Viana, aos empresários e membros do Governo Provincial de Luanda, ferramentas que visam alavancar o setor produtivo nacional para reduzir as importações e diversificar as exportações.